Louvado seja o Senhor, mais uma vez podermos cultuar, glorificar o seu santo nome. Peço mais uma vez os irmãos que abram a palavra de Deus no texto de Atos, capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos essa manhã a partir do versículo 29. Já há 2 domingos nós estamos nesse contexto desse capítulo. Os irmãos lembram bem de tudo que está acontecendo, o Pentecostes que acaba de acontecer e as nações ouvindo a proclamação, as maravilhas do Senhor, as grandezas de Deus na sua própria língua, cada um em sua própria língua, e então a blasfêmia mesmo do que disseram a respeito do que estava acontecendo e a explicação, então, o sermão do apóstolo Pedro, trazendo para a igreja e para todos os ouvintes ali a explicação daquilo que de fato estava acontecendo, o que o Senhor estava realizando, então, nesse contexto. Hoje vamos, então, meditar a partir do versículo 29, e hoje pela manhã e agora à noite também veremos a continuidade, esse sermão do apóstolo Pedro e as implicações, os resultados que esse sermão produziu pela ação do Espírito Santo de Deus na vida daqueles ouvintes. Então, volte os seus olhos ao texto, eu quero ler a palavra do Senhor com os irmãos, e após a leitura, mais uma vez, orarmos. Nós iremos até o versículo 36 e então orarmos também pela vida dos irmãos. Essa semana vamos orar por Cris e Clarinha e Carlão, esta família. Cadê? Que eu não... Ali, está lá atrás. Comprometa-se também, irmãos, a estarem em oração por essa família esta semana. Versículo 29, então, assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Peça que o Senhor conduza seu coração. Mais uma vez, traga o entendimento da sua santa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos de novo diante de Ti para clamar ao Senhor, que o Senhor nos dê o entendimento, que o Teu Espírito nos ilumine o coração, o entendimento, para que possamos ouvir, crer, ter a Tua palavra em nosso coração, sendo plantada e gerando os frutos que precisa ser gerado em nós. Que ela nos transforme, que isso seja realidade em nossa vida, para a glória, honra, louvor ao Teu santo nome. Abençoa também, Pai,
a Cris, Clarinha, Carlão, abençoa essa casa, revela, Senhor, Tua palavra, Teu evangelho nesse lar, e que o Teu Espírito, Senhor, conduza essa família nos Teus caminhos, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome mesmo. É isso que Te pedimos por nós também, pois somos todos igualmente carentes da Tua misericórdia, da Tua graça. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós temos aqui o modelo de pregação da palavra de Deus para a igreja na nova aliança. Nós temos um sermão aqui que abre essa nova aliança, que abre essa nova fase, essa nova dispensação em que o Senhor está conduzindo o seu povo agora pela habitação do seu próprio Espírito e manifestando o seu poder pela habitação do seu próprio Espírito, conduzindo o povo, conduzindo a igreja a anunciar o Evangelho, a realizar com pleno poder do Espírito aquilo que o Senhor ordenou à sua igreja. Exceto que quando falamos sobre um modelo de pregação para a nova aliança, para a igreja nos nossos dias, nós entramos em um campo extremamente perigoso, talvez, ou delicado, por assim dizer, porque hoje em dia nós somos consumidores excessivos daquilo que nós encontramos na internet. Nós vivemos uma época em que as pessoas não apenas adoram, gostam, admiram, seja lá qual for a categoria, não apenas pregadores nos seus campos de trabalho, nas igrejas às quais pertencem, mas todos podem admirar, seguir e até adorar pregadores que sequer conhecem pessoalmente, mas os ouvem e os escutam pela internet. A internet tornou-se um campo em que muito da verdade das Escrituras é exposto, levado ao mundo, mas também um campo onde todas as nossas fragilidades, concupiscências e conveniências são também trabalhadas e exploradas, porque à medida em que acessamos verdades que estão distantes de nós, por pessoas que estão distantes de nós, dificilmente elas podem ser tornadas ou transformadas em algo de fato experimentado, algo experiencial. Elas podem ficar apenas no campo da cognição, no campo do intelecto. E quantas vezes, quando vamos a algum culto, a alguma igreja, quantas vezes, quando entramos até mesmo na nossa própria igreja, nós ouvimos pregações que enchem a mente, ouvimos pregações que nos deixam extremamente bem informados, mas pouco tocam, pouco falam, pouco manifestam a glória de Deus aos nossos corações. Também podemos ser instruídos com muitos detalhes, mas pouco afetados, contundidos por essa glória de Deus, para que façamos a vontade de Deus, para que vivamos de fato como essa vontade de Deus. Há um autor que admiro muito, embora seja muitas vezes colocado por alguns com alguns rótulos que só servem para afastar e desprezar os escritos ou a fala, que diz que no pior caso, esse tipo de pregação que só traz informações, mas pouco comunica ao nosso coração, incha as pessoas de conhecimento,
na melhor das hipóteses, esse tipo de sermão, ele traz luz, mas não traz calor. Seria essa a comparação. Quando somente informação é trazida à nossa mente, nós estamos vendo luz, mas não sentimos o seu calor. Essa é uma afirmação que o Joel Bick faz no livro sobre pregação reformada. Mas talvez você já tenha também ouvido muitas pregações que fossem como que pancadas em seu coração, provocasse emocionalmente seu coração, comovesse você, mas que pouco trouxesse luz à sua mente, que pouco pudesse comunicar de fato conhecimento, abrir os seus olhos. Muitas vezes pessoas saem do culto ou de diversos cultos extremamente animadas. Muitas vezes vamos a igrejas e cultos em que as pregações são extremamente energizadas. Há pregadores que conseguem cativar a tua atenção, mesmo que você nem precise fazer força. Pregadores que, por mais que você esteja destruído e tomado por sono, somente a presença e a maneira de comunicar fazem com que você se torne cativado por aquilo ali. Muitas vezes são pregações que fazem com que a gente saia se sentindo extremamente bem para cima, extremamente alto astral, mas que muitas vezes falta um zelo pelo conhecimento verdadeiro. Mais uma vez eu cito o Joel Bick. Pregações que são somente emocionais são semelhantes ao algodão doce. Tal pregação tem muito sabor, mas nenhum valor nutricional. Pode trazer pessoas de volta para terem mais e cada vez querendo mais, mas talvez até fiquem doentes, mas não vai nunca alimentar a vida, nem vai desenvolver maturidade. Um algodão doce. O modelo de pregação bíblica que eu quero pensar com os irmãos aqui, no texto em que o apóstolo Pedro trata com a igreja nesse primeiro momento, nesse momento tão crucial na história da redenção, é um modelo de pregação que usa a verdade da Escritura. Eu quero observar com você como Pedro está em um momento extremamente efusivo, num momento extremamente que chama a atenção. Aquilo é um momento em que as pessoas poderiam e estariam abertas a ouvir absolutamente qualquer coisa que viesse, e aquilo que o apóstolo Pedro dissesse, certamente elas acreditariam, conforme ele desse a explicação daquilo que estava acontecendo ali. Esse modelo de pregação que é bíblica precisa revelar a Escritura Sagrada, mas resplandecer essa glória de Deus, a ação de Deus, as profundezas da nossa alma precisam ser impactadas por essas verdades que a palavra de Deus nos traz, mas são afetadas não apenas por um conhecimento, mas pela glória de Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. A mensagem que segue o modelo que o apóstolo Pedro nos traz aqui é uma mensagem que é como um martelo e ao mesmo tempo como as próprias mãos de Deus a nos refazer. O martelo que nos quebra e que nos joga num forte calor da glória de Deus, para que a própria graça de Deus possa também nos refazer à medida que Ele mesmo é aquele que nos quebra,
nos derrete para nos moldar novamente. Ela é revigorante, a mensagem bíblica nos anima, sim, mas ao mesmo tempo ela também nos humilha. E por que não dizer que primeiro ela nos humilha, para que então ela possa nos reanimar? Essa pregação que expõe as Sagradas Escrituras nos leva diante da face do próprio Deus, porque assim Ele se revela, e assim Ele disse ao seu povo que não mais esconderia o seu rosto deles, porque derramaria do seu próprio Espírito sobre a sua igreja. Observe o versículo 29 ao versículo 31, irmãos. Como o apóstolo Pedro faz uma conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Uma mensagem para a nova aliança, ela precisa considerar esta conexão, porque agora o Senhor está inaugurando essa nova aliança, e então Ele não despreza o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, a nova aliança, vem então sendo aquilo que explica e que dá o sentido pleno de tudo aquilo que o Senhor já vinha revelando ao seu povo. O apóstolo Pedro diz: irmãos, seja-me permitido dizer-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Observe, Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Ele apela àquilo que é fato e que ninguém haveria de discutir. Todos conhecem a história, todos sabem que o profeta Davi o patriarca Davi foi morto e foi sepultado, e está entre nós o seu túmulo até hoje. Mas o versículo 30, então, faz uma conexão que amplia o entendimento sobre o patriarca Davi. Mas sendo ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, observe, prevendo isto, olha a conexão, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Há uma conexão aqui em que o apóstolo Pedro está fazendo entre aquilo que a palavra de Deus no Antigo Testamento havia revelado com aquilo que agora está acontecendo. Mas observe no versículo 32, essa conexão com o Novo Testamento não é apenas com aquelas coisas que estão acontecendo naquele momento, mas aquilo que aconteceu com Cristo Jesus. Conectar-se com a nova aliança é conectar e perceber que todas aquelas coisas apontavam para um cumprimento, e esse cumprimento se deu em Cristo Jesus. Versículo 32, então o apóstolo Pedro diz: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Aquilo que o profeta Davi havia proferido, aquilo que ele havia prometido, aquilo que ele havia pronunciado, estava apontando para Cristo Jesus e não para ele. Davi não é o nosso maior rei, Davi não é aquele que nos trará de fato a salvação, a Shalom celestial. Davi é aquele que serviu para apontar para este que de fato veio, e agora tudo se cumpre nele, porque ele sim ressuscitou e todos nós somos testemunhas. Observe que assim o apóstolo, o evangelista Lucas inicia o seu capítulo reiteradas vezes tratando, o seu livro de Atos, reiteradas vezes tratando sobre a ressurreição de Cristo, sobre a morte de Cristo, a sua ressurreição e a sua assunção aos céus. Cristo Jesus é aquele que então Lucas diz que com provas incontestáveis nós o vimos por diversos dias e diversas vezes, tratou conosco sobre sua doutrina, sobre toda a verdade das Escrituras que apontavam para ele. Agora, este Cristo Jesus, que nós somos testemunhas, ressuscitou, e o profeta Davi estava se referindo a ele. A mensagem que é bíblica na nova aliança, uma mensagem que
busca de fato anunciar o Evangelho como a palavra de Deus de fato anuncia em toda a sua revelação, ela precisa ser conectada, ou ela precisa fazer a conexão do Antigo com o Novo Testamento, como tudo apontava para se cumprir um dia, e que o cumprimento de todas essas coisas se deram em Cristo Jesus. Observe o que João, no seu Evangelho, capítulo 16, versículo 13 e 14, nos diz. E nós estamos aqui exatamente em um contexto em que o que acontece, a grande cena aqui, é o derramamento do Espírito Santo sobre a sua igreja. E o apóstolo Pedro não está tratando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja e o apóstolo Pedro está exaltando Cristo Jesus, está anunciando Cristo Jesus, está anunciando a glória de Cristo Jesus, está anunciando o ministério de Cristo Jesus e tudo aquilo que ele continua a fazer na sua igreja por meio do seu Espírito. O próprio Senhor Jesus disse, João capítulo 16, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Versículo 14, então, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Em um momento em que o Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja, em que a pregação do Evangelho está sendo anunciada e todos os povos ali representados estão ouvindo em sua própria língua nativa, não é o Espírito Santo de Deus que está recebendo glória, não é a manifestação do Espírito Santo de Deus que está recebendo glória, a atenção que está sendo ali exaltado, não é o poder do Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre a igreja e capacitando o povo de Deus com a coragem e ousadia que está sendo ali exaltado ou ressaltado, mas é o poder do Espírito Santo de Deus que está exaltando a Cristo, a sua obra, o seu ministério, a verdade da palavra de Deus e como esse evangelho pode ser anunciado para todas as nações. Observe, a grande cena narrada por Lucas é o derramamento do Espírito Santo de Deus, mas a explicação, a pregação do apóstolo não aponta para o Espírito Santo de Deus, mas explica o que aquilo está significando, e o significado daquilo é: Cristo mantém o seu ministério, Cristo mantém a sua palavra, Cristo continua a anunciar, e todos os povos agora poderão ouvir deste evangelho e crer neste evangelho por causa do poder, da graça do Espírito Santo de Deus derramado sobre a sua igreja. É o total oposto do que uma pregação que não é bíblica faz, que exalta hoje em dia as manifestações do Espírito Santo ou da presença do Espírito Santo de Deus, como se elas tivessem um fim em si mesmas. Eles estão falando em línguas, pessoas estão ouvindo em sua própria língua nativa, e nada disso está sendo exaltado aqui. Mas hoje o que vemos é que pessoas, igrejas em muitos lugares exaltam esse dom de língua como se eles fossem um fim em si mesmo, como se pessoas falando em língua fosse a própria glória de Deus já se manifestando, quando aquilo é apenas um mecanismo que Deus está usando na sua história da redenção para anunciar o seu evangelho e fazer com que a sua glória possa ser conhecida de todas as nações. Naquele momento, a pregação da palavra de Deus não se converte e não se volta para a manifestação do Espírito de Deus, mas se volta para a glória de Cristo, para o ministério de Cristo e para a exposição das Sagradas Escrituras, explicando as Sagradas Escrituras, para que pelo Espírito de Deus todo ser humano possa compreender, crer para a sua salvação. Ela, então, a pregação bíblica
faz essa conexão, aponta para esse crescimento, mas observe o versículo 33. A palavra de Deus diz, o apóstolo Pedro então anuncia a Cristo Jesus dizendo: exaltado pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvi. Observe, irmãos, quem é o centro, quem é a pessoa principal em tudo isso? Cristo Jesus. O apóstolo Pedro diz: tendo recebido o dom, a promessa do Espírito Santo. Ele é que tem a plenitude do Espírito Santo de Deus. E porque ele tem a plenitude do Espírito Santo de Deus, derramou sobre a igreja. Então observe que vocês estão vendo e ouvindo isto agora. Isso que vocês estão vendo e ouvindo é exatamente isso aqui. Cristo Jesus sendo Senhor sobre a sua igreja e capacitando a sua igreja com o seu próprio Espírito. Esta mensagem de Pedro está apontando para esta realidade que eles estão vivendo, experimentando, ouvindo e vendo, mas está dizendo a eles: essa realidade, ela é explicada para vocês. Vocês só podem compreender esta realidade do que está acontecendo conforme as Sagradas Escrituras. Vocês estão vendo tudo isso aqui. As Escrituras dizem isso. É isso que está acontecendo. Você percebe? Há algo extraordinário acontecendo. Pessoas estão movidas por aquilo. Pessoas estão estarrecidas com tudo aquilo. E Pedro está dizendo: e isso que vocês estão vendo e ouvindo é o que as Escrituras já haviam predito. Está acontecendo agora. O fato é que quando coisas extraordinárias acontecem, o nosso coração fica suscetível a todo tipo de manipulação. Quando as nossas emoções são tomadas ou nos tomam, o nosso coração fica suscetível a todo tipo de manipulação. Quando nós começamos a usar de mecanismos que mexem com as emoções das pessoas, para fazer com que elas acreditem em determinada coisa, isto não é ação de Deus. Deus não faz assim e não chama os seus servos para usarem desse tipo de mecanismo, desse tipo de expediente. As emoções que nos afloram vêm pelo conhecimento da verdade da palavra de Deus. E quando o conhecimento da palavra de Deus é o que nos quebranta e nos leva aos prantos, ao choro, nos leva a nos emocionarmos profundamente, esse é o movimento que está sendo produzido pelo Espírito Santo de Deus. A ação do Espírito Santo de Deus não é uma ação para fazer com que a igreja chegue ao delírio. A ação do Espírito Santo de Deus não é uma ação para promover um êxtase na igreja do Senhor, como naqueles momentos em que a seleção brasileira ganhou a Copa do Mundo. E que você vai à loucura, e que você grita de euforia. Isso não é a ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, no momento em que está sendo derramado sobre a igreja, o apóstolo Pedro nos traz a realidade, percebendo como as Escrituras Sagradas é que de fato podem interpretar para nós tudo aquilo que nós estamos vivendo, ou tudo aquilo que a igreja estava vivendo naquele momento. Mas eu quero pensar aqui no versículo 34, sobre algo que está claramente descrito na nossa confissão de fé, quando trata sobre a palavra de Deus. O apóstolo Pedro então diz assim: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. Observe,
do que citei aqui sobre a nossa confissão, do que ela trata sobre isso. O que o apóstolo Pedro está fazendo aqui é a regra de interpretação mais elementar das Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus faz isso com o Antigo Testamento, os apóstolos fizeram isso com o Antigo Testamento, e nós nos submetemos ao Senhor Jesus e à doutrina dos apóstolos, no uso que eles fizeram do Antigo Testamento. Isso aqui se chama lógico e claramente deduzido das Escrituras. O que o apóstolo Pedro está dizendo, ora, Davi morreu, Davi não ressuscitou, foi sepultado, mas ele diz então assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. De quem ele estava falando? Óbvio, ele estava falando deste Senhor Jesus que nós vimos morrer, ressuscitar, e que nós vimos subir aos céus diante dos nossos próprios olhos. Todos nós fomos testemunhas, e não eram só os 12 apóstolos que estavam ali. Mais de 100 pessoas estavam assistindo esse momento da glorificação do Senhor Jesus. É óbvio, queridos, que o profeta, o patriarca Davi, estava tratando sobre o Senhor Jesus Cristo. E então, versículo 36, nós vemos não apenas agora o lógico e claramente deduzido das Escrituras, mas como a pregação da palavra de Deus precisa sempre nos levar a esse ponto de culminância. A este Jesus, a este esteja certa, absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste. Observe a coragem do apóstolo. Observe que ele aponta agora quem são os culpados. Ora, há aqui a soberania de Deus predeterminando e estabelecendo, antes mesmo da fundação do mundo, o seu filho seria entregue pelos pecados do seu povo. Mas o apóstolo Pedro não anula a responsabilidade humana. Ele diz: a este Jesus que vocês crucificaram. A crucificação do Filho de Deus foram vocês que realizaram. A culpa cai sobre vocês. A culpa é de todos aqueles que são sim pecadores e que por causa destes pecados o Senhor Jesus foi levado à cruz. Toda pregação bíblica precisa chegar à culminância desse ponto. Todos nós temos pecado diante de Deus, todos nós somos pecadores diante de Deus, todos nós temos culpa e responsabilidade diante de Deus, e essa culpa foi colocada sobre Cristo Jesus, e por isso ele foi para a cruz. Mas então, uma pregação bíblica não pode ser concluída somente com o fato de que nós somos culpados, mas ela aponta para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês crucificaram, a culpa é de vocês, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Observe, meus queridos, que a culpa do nosso pecado é um ponto onde o apóstolo Pedro chega a expor para a igreja, quando o grande acontecimento naquele momento o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Quando o Espírito Santo do Senhor está agindo e operando, ele não chama a glória para si, mas ele aponta para o Filho. O ministério do Espírito Santo de Deus é revelar a palavra de Deus, revelar Cristo Jesus, revelar a cruz de Cristo. O ministério, a ação do Espírito Santo de Deus não é ficar revelando a você se você vai sair ou vai entrar em qualquer emprego daqui a tantos tempos.
se você estará ou não estará em determinado lugar, se você viajará o mundo. Este não é o ministério do Espírito Santo de Deus. Há algo muito mais excelente, muito mais elevado, que foi dado por Deus ao seu Espírito, como ação dele no meio do seu povo, da sua igreja. Mostrar, abrir os nossos olhos para a palavra de Deus e fazer com que esta palavra faça com que eu e você olhemos para nós mesmos e vejamos os profundos pecados que estão em nossa alma. No momento em que o Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja está sendo, o povo que está ouvindo, está sendo chamado e desafiado a olhar para os seus pecados, a olhar para a sua culpa, mas olhar a glória de Cristo, olhar o que Deus está fazendo na história da redenção, apontando para Cristo e através de Cristo. John Stott, comentando essa mesma passagem, diz que Pedro não estava interessado no significado do falar em línguas. O que significa isso? O que seria glossolalia? Por que eles falam em língua? Como é esse negócio? Que negócio legal é esse? Que manifestação extraordinária é essa? Pedro não estava nem um pouco interessado nisso, mas ele estava interessado exatamente no significado da história redentiva. O que é que Deus está fazendo na história da redenção quando derramou o seu Espírito Santo sobre toda aquela comunidade? Ao explicar o significado do derramamento do Espírito Santo, Pedro conduziu seus ouvintes diretamente de volta à vida e ministério de Jesus, o qual foi ressuscitado dentre os mortos e exaltado à mão direita do Pai. Enquanto o apóstolo Pedro nos dá esse exemplo, a igreja atual tem feito completamente o contrário. Por isso, pouca transformação se encontra no meio evangélico, porque nós estamos voltando as atenções para aquilo que não é a atenção, aquilo que não é o centro, aquilo que não é o grande fato da história redentiva. Eu queria pensar então, querido, em algumas questões que precisam ser aplicadas à nossa vida. É que a pregação bíblica tem seus fundamentos, em primeiro lugar, no Antigo Testamento. A pregação bíblica não pode partir apenas do Novo Testamento. Todo texto no Novo Testamento precisa e estará sempre apoiado e embasado em verdades que já nos foram entregues na Antiga Aliança. A história da revelação segue esse processo. Nós temos o Senhor anunciando, nós temos o Senhor agindo no ato da história, e temos então o Senhor explicando o que aqueles atos significam. O Novo Testamento é então a culminância de tudo isso, aonde os atos redentivos estão acontecendo e a explicação de tudo aquilo que foi prometido e dos atos que foram realizados agora estão consumados. O Novo Testamento então traz a amarração de tudo isso. O cumprimento de tudo que foi anunciado é Cristo Jesus. Isso traz implicações para a nossa vida, querido, porque muitas vezes nós estamos buscando direções para a nossa vida, estamos ouvindo orientações para a nossa vida, que são orientações que muitas vezes nos dizem que nós não precisamos, inclusive, do Antigo Testamento, que nós sequer precisamos das cartas dos apóstolos, mas nós só precisamos daquilo que foram as palavras de Jesus. Quando eu e você olhamos para o Antigo Testamento e colocamos ele como um fruto apenas de uma sociedade que é retrógrada, colocamos o Antigo Testamento apenas como um livro atrasado, que é produto de uma sociedade que ainda era muito atrasada, e a nossa sociedade evoluiu. Quando olhamos para o Antigo Testamento dessa forma, nós perdemos todo o significado que o Novo Testamento pode ter. Ou a palavra de Deus é completa palavra de Deus, ou ela não é palavra de Deus. Esta palavra não possui as verdades de Deus, ela é a própria verdade de Deus. Ela não pode ser selecionada por mim e por você.
Não é você que diz qual texto serve para a sua vida. Ela é que diz se a sua vida serve ou não para Deus, do jeito que você está vivendo. A pregação bíblica aponta para uma realidade que deve ser interpretada pela Escritura, e uma realidade que glorifica a Cristo e a sua obra. Isso traz implicações para a nossa vida, porque envolve aquilo que nós estamos desejando ouvir, aquilo que nós estamos julgando como boa pregação ou não. Quando o excesso de pregação que ouvimos, e não falo dos domingos, falo porque quando somos pastores hoje de uma igreja, nós temos pouquíssimo momento de acesso aos seus ouvidos. Mas aqueles que estão na internet têm os seus ouvidos quase que todos os dias, porque nós podemos ouvir essas pessoas por causa da própria maneira que eles conseguem realizar e produzir com que você enxergue os seus views nas redes sociais. Você tem muito mais acesso, e eles têm muito mais acesso aos seus ouvidos do que Moá. Eu falo no domingo para você, manhã e de noite, falo numa quinta-feira. Quando você está, você ouve, quando você não está, você não ouve. Mas eles, você os ouve sempre. Mas eu quero lembrar você, cuidado sobre o que você está querendo ouvir, porque uma realidade de uma pregação bíblica aponta e faz com que nós leiamos a nossa realidade a partir das Escrituras Sagradas, que interpretam sua vida, interpretam os seus passos, interpretam suas relações, interpretam o seu próprio coração, mas revela sempre a glória de Cristo, para que a tua realidade de vida esteja sempre diante da glória do Senhor Jesus, para que você possa de fato examinar a sua vida, não a partir de conceitos humanistas, não a partir de um materialismo, não a partir de uma realidade de coach que nós estamos vivendo nesse dia, querendo ser melhores pessoas e produzir de forma melhor a cada dia, mas a partir da glória de Cristo, do senhorio de Cristo e de como Cristo chama você para viver para Ele e somente para Ele, como Senhor da sua vida, em que você é o servo e que você não diz o que deve ser, mas Ele é que diz como a sua vida tem que ser. Uma pregação bíblica precisa da lógica. A pregação bíblica usa a lógica e usa a razão, mas a pregação bíblica jamais terá a lógica e a razão como a senhora desta atividade. É preciso usar a lógica e a razão. Nós não estamos tratando com amebas, nós não estamos tratando com pessoas que sejam imbecis. Você não pode aderir a movimentos que tratam as pessoas a partir de mensagens que falam a essas pessoas como se elas fossem balões, como se a sua cabeça fosse de vento. Você foi dotado da imagem de Deus, você foi dotado com razão, com lógica, você compreende. Você precisa examinar, você precisa entender que a lógica é usada por nós, é parte da nossa humanidade, mas ela não é a senhora quando se trata da revelação de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos ilumina os olhos, mesmo quando as nossas catracas não conseguem bater direito e compreender muitas dessas verdades, mas elas são verdades porque a palavra de Deus revelou. E então nós nos submetemos a ela. Mas a pregação da palavra de Deus, querido, e você tem ouvido muitas por aí, aponta para a nossa culpa. Ela tem que trazer a tua responsabilidade à tona. Você não pode ouvir uma pregação que manifeste a glória de Cristo, que fale da glória de Deus, que fale da graça do Senhor, que fale do Evangelho e que não esteja contido nisso tua culpa, tua responsabilidade, teus pecados. É incoerente. Pregações que só tentam afagar o nosso coração,
Pregações que tentam trazer uma solução para a nossa vida sem apontar realmente o que são os nossos problemas, é simplesmente psicologia, é psicanálise. Nós não estamos nos reunindo diante do Senhor para ficar tratando os nossos problemas a partir de nós mesmos, tentando encontrar uma solução, quando nós mesmos é que somos os nossos problemas. Nós precisamos da palavra de Deus apontando a nossa culpa, porque esta mesma palavra é aquela que vai apontar a glória de Cristo. Esta mesma palavra é aquela que exalta Cristo e a sua obra. E a obra de Cristo é tomar os nossos pecados e as nossas culpas sobre Ele, para que então a graça de Deus nos ressuscite, nos restaure e nos revigore. Mas é preciso nos humilhar, é preciso ser tocado por essa palavra, é preciso ter um conhecimento experimental da morte e da ressurreição de Cristo, um conhecimento vivo que é eficaz, um conhecimento vivo desta palavra de Deus, que de fato opera em nossos membros uma motivação, uma inclinação para novas afeições, novos desejos, novas realidades para a nossa vida, e não aquelas que nós estamos afundados nessa lama de pecado, mas realidades mais excelentes, realidades gloriosas, realidades da vida de Cristo em nós. Ouvimos tantas coisas por aí, ouvimos tantas coisas todos os dias, e por que permanecemos nos mesmos lugares? Por que a vida não muda? Por que não há um avanço em santificação? Porque falta, querido, fidelidade às Escrituras Sagradas, não apenas no seu conteúdo, mas no modelo de pregação que precisa seguir os mesmos passos, precisa seguir os mesmos elementos. Eles não precisam estar em ordem, eles não precisam ser sempre das mesmas formas, mas eles precisam estar contidos todas as vezes que a pregação da palavra de Deus for realizada. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor tenha misericórdia da sua, que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, para a glória do seu santo nome, e para o seu e para o meu próprio bem. Nós vamos participar da mesa do Senhor. E eu quero chamar você a colocar seu coração novamente. Lembre-se, o Senhor nos chama a examinar o nosso próprio coração. Examine a partir da obra de Cristo. Examine a partir da glória de Cristo. Examine seu coração.